Fala galera, vamos lá para segunda temporada. Primeiro, boa tarde, bom dia, boa noite, qual for o horário que tu vai olhar esse podcast, né? Vamos para a segunda temporada do Produz. Primeiramente, eu queria fazer um agradecimento aqui. Vocês estão vendo que eu tô sozinho na bancada. O Fábio, por motivos profissionais e pessoais e agenda lotada, principalmente nessa temporada, ele não vai estar com nós. Pode ser que ele volte ou não também, mas eu queria agradecer ele de antemão que começamos esse projeto, enfim. Espero que ele possa participar junto comigo ou como convidado em um outro momento. E também, nessa temporada a gente vai fomentar mais essa conversa com pessoas que realmente produzem, que é o que eu principalmente quero fazer, para falar principalmente com pessoa que está no trecho mesmo e sujando o pé lá e com as dificuldades. E, enfim, nesse primeiro episódio da temporada, a gente vai falar com o Samuel. Enfim, a gente se conhece de internet, de bater papo, de se seguir ali, e é um cara que eu gosto muito de olhar os conteúdos. Agora começou até a fazer mais conteúdo e questão de imagem também, que eu gosto bastante de drone. Acho que tu mesmo está operando. Isso, É, e eu também faço isso e gosto muito de editar, enfim. Então a gente vai falar com o Samuel Silveira, do grupo Casa Nova, enfim, e é isso, vamos bater um papo sobre obra, sobre gestão, sobre equipamento. Então é isso, queria te agradecer, Samuel, pelo ter aceitado o convite e vamos lá, te apresenta e fala um pouco quem é o Samuel para a gente começar a falar de obra aí. Bom, Lucas, primeiramente agradecer a oportunidade de estar tendo essa conversa com você. Eu já acompanho teu conteúdo há um bom tempo, pode ter certeza que tu foi um incentivador, né? Porque, como a gente vinha falando antes, é um setor tão conservador, né? De anos que as pessoas mais de idade, então não traziam muito essa imagem, né? E para mim hoje está sendo, né, uma mudança, está começando a aparecer um pouco mais, a demonstrar um pouco mais a nossa atividade, né? E com certeza a gente ganha apresentando isso, a gente ganha novos seguidores, ganha novos jovens tentando, né, olhar esse nosso segmento com outro olhar, né, com um olhar um pouco mais de desejo em entender e conhecer, e é por isso que hoje eu estou me colocando um pouco mais à frente das mídias sociais para tentar demonstrar o que que é o nosso trabalho, a seriedade que é, né, o compromisso que a gente tem com essas grandes obras que a gente movimenta, né. E, bom, me apresentando então, me chamo Samuel, sou lá de Santa Cruz do Sul, né, a nossa empresa é de Santa Cruz do Sul, né, uma empresa com 40 anos de mercado, então eu iniciei a jornada lá em 2012 com essa empresa, e percorri um certo tempo sendo funcionário dela, e consegui ter alguns avanços muito bom na carreira, né, consegui a formação, tudo através trabalhando dentro dessa empresa, e no qual aí, há uns 4 anos atrás, fui convidado a fazer parte do quadro societário e tocar o projeto e crescer ainda mais com essa Sim, empresa, né. sim. Então, me apaixonei desde um primeiro momento ao setor, né, de terraplanagem, ver máquina, ver obra, cheiro do diesel, essa O barulho é movimentação lindo. essa movimentação, né, eh, pô, tu acordar todos os dias ali, tu saber que tu vai ter uma movimentação para fazer, e a nossa rotina ela é muito intensa, né, então a Não gente fica num lugar só, né, não isso aí. fica num lugar só. E o principal, né, que eu sempre digo para todos, né, que estão ingressando, né, é muito dinâmico, né, tu nunca vai viver todos os dias fazendo a mesma coisa, né, então, hoje tu tá escavando, amanhã tu tá aterrando vala, amanhã tu tá fazendo outro tipo de trabalho, um dia tu tá em Porto Alegre, tu tá em Santa Maria, é muito dinâmico, né, então tu não tem uma rotina, né. Então Cara, isso é uma das coisas que eu mais gosto, assim, porque eu não conseguiria ficar imaginando que eu ia ficar num escritório o tempo todo. Acho que essa situação é uma das coisas melhores do nosso ramo, assim, essa liberdade de tu tá transitando, né. Cara, mas uma das coisas que me chamou a atenção e também, hã, obrigado primeiro pelo feedback. A gente, quando eu comecei a fazer tanto conteúdo um pouco no Instagram, depois fiz o canal do YouTube, a gente fica um pouco frustrado, porque, pô, na cabeça do cara: "Ah, quero viralizar, quero ter um monte de coisa", e o nosso ramo ele é muito nichado, né, ele é retrógrado, enfim, tem um processo a ser caminhado aí, enfim, transitar, né, até, vamos dizer, ter um pouco mais de e mas uma das coisas que eu queria mesmo era isso que tu comentou, era mostrar um pouco, por isso que, me apaixonei lá com drone e aprender mesmo eu editar, eu mesmo que faço os vídeos, para poder mostrar um pouco
a beleza ali, porque, normalmente os caras não dão muita bola pra máquina, "Ah, tá fazendo só buraco aí", e achei bacana quando começou a postar ali os vídeos meio dessa pegada que eu acho, bonito e realmente para o pessoal se interessar, porque eu sempre brinco, assim, eu até acho que é uma grande decepção do meu pai, porque, meu pai é operador de máquina há, sei lá, 50 anos, e, pô, eu desde pequeno em obra, pô, subia em cima de máquina ali, enfim, aprendi operar uma ou outra, mas não depois quando de adolescente pra frente eu me apaixonei e fui muito mais pra gestão, pra número, pra dado, do que realmente querer ser operador. Eu acho bonito o barulho, enfim, mas não foi essa paixão, né. Mas antigamente, o cara que: "Pô, não, eu quero ser operador igual meu pai, eu quero ser motorista igual", e essa nova geração, não tem esse desejo, né. O cara não quer ser operador ou não quer ser então, já levando isso um pouco mais pra execução, pra obra, quais as dificuldades que tu encontra, assim, na operação mesmo e até, se possível, tu falar o tamanho do grupo e quantidade de equipamento, enfim, e obras que tu tá tocando, até porque tu é diretor de operação, e as grandes dificuldades que tu tem, assim, no dia a dia. Bom, Lucas, são inúmeras, né, a gente posta o que é bonito, mas sabe, a operação é algo muito complexo, né, então a gente tem uma série de fatores, né, todos os dias a gente lida com muitos fatores tanto externos como interno, né. Mas hoje a gente é uma empresa com 70 equipamentos, né, então a gente tem uma operação com 100 funcionários hoje, que estão rodando obra, né, então a nossa operação ela é dividida em 3 setores, né, onde a gente tem a parte de obra de mão de obra civil, que são os operários que fazem toda a parte de infraestrutura, né, obras de arte, drenagem, pluvial, sanitário. A gente tem os equipamentos, né, e para suprir todos os equipamentos a gente tem uma mecânica própria, né, tem uma manutenção própria, então que é um time que dá todo esse apoio em campo, né. Então a empresa hoje ela está espalhada com obras em todo o estado do Rio Grande do Sul. Essa dinâmica que é muito difícil, né, então Sim. tu tem pessoas alojadas, tu tem pessoas, de vários lugares, de várias culturas, então, hoje para nós, né, a maior dificuldade é tu conseguir deixar a tua cultura prevalecendo em todas as obras, né, prevalecendo em todos os canteiros, né. A cultura de cuidado, de zelo do equipamento, cuidado com o cliente, cuidado com o tipo de obra que tu tá fazendo, né, o controle tecnológico, né. Sim. Porque como é muito espalhado, então a gente, hoje a maior dificuldade é tu manter todo esse controle atuante. Sim. Então, é muita informação, é muito dado que Dá. circula, né. Então hoje a maior problema que eu vejo dentro do nosso setor é ter essa informação muito mais em tempo real, né. Sim. Então o drone de certa forma hoje nos ajuda até também a fazer essa controladoria, né, com aerofotogrametria, então, as obras elas acabam tendo hoje já um pouco mais de dados e A gente informações. foi meio contemporâneo, desculpa te interromper só sobre a idade. Se tu vai ver 2011, 2012, tu entra, tu tinha uma dificuldade, pô, e hoje eu sempre falo assim, às vezes o cara fica: "Ah, grupo de WhatsApp atrapalha", cara, eu nível de situações é o que mais me ajuda, assim, porque tu querer eu não sei qual é se tu tem uma outra ferramenta de comunicação na empresa, mas é uma coisa, fácil que ajuda a instantaneidade de tu colocar informação e o drone mesmo dentro que nem hoje tu tem certeza que tu vai levantar um voo lá, tu já vai olhar uma questão técnica, porque tu vai entender o que tá fazendo, mas da mesma forma, no mesmo tempo tu pode estar, fazendo uma questão comercial já e tu aproveita um 2 em um ali, e é muito mais, vamos dizer assim, tu tem um raio de controle muito maior, né, e isso a tecnologia ajudou demais. E tu comentaste do WhatsApp, né, então a gente vinha com o WhatsApp, chegamos até um certo ponto, mas a cadeia de gestão vai aumentando, Sim, então era muita troca de informação e às vezes não chegava na pessoa certa. sim, Então em 2023 a gente deu uma virada de chave, fomos atrás na desenvolvedora, desenvolvemos um software próprio, um aplicativo próprio. sim, Então hoje toda a nossa operação ela promove todos os dados são através de um aplicativo próprio, né, um banco de dados próprio, que fica tudo em tempo real, né, então o operador ele chega na máquina, ele lê um QR Code na máquina, ele já tem o usuário dele, ao momento que ele abre já a parte diária dele que antes era num papel, né, sim, sim. então tu imagina, às vezes o cara estava lá em Uruguaiana fazendo uma obra, e tinha um delay de 15 a 20 dias até esse operador vir à sede da empresa, trazer as informações, né, então a gente conseguiu otimizar tudo isso, inclusive abrindo um braço para a parte de manutenção dentro desse aplicativo, então é um aplicativo que conseguimos gerenciar através dele, né, todos os indicadores, abastecimento, consumo de combustível, tudo através da alimentação dentro desse aplicativo, né, que é integrado com o software geral da empresa. Sim. Então,
A gente foi pioneiro nisso em pensar nessa otimização de dados, porque a gente percebia o quê? Ah, avisei o fulano, então, mas o fulano não repassou pelo WhatsApp, daí o grupo do não sei o quê, daí era para avisar no grupo, avisou no particular, o cara não repassou a informação. Não foi aí que a gente pensou: "Não, tá na hora da gente centralizar toda a Sim. informação e colocar num lugar só", né. Cara, é uma dor, porque, tipo, eu particularmente, hã, investi numa época, um dinheiro para fazer talvez tenha sido a contratação que eu fiz, não saiu muito boa. Como que eu posso dizer? A usabilidade, pra usar, assim, ficou meio ruim, e aí com aquela correria eu "Não, vou continuar adotando essa política", obviamente que eu adotei uns processos e meio que um treinamento, "Ó, tem que fazer essa informação, esse horário", claro que tem que ficar muito em cima, mas é uma dor muito recorrente. Eu agora estou fazendo um trabalho, de mentoria, enfim, assim, e tem rodado, bem, assim, tem tido uns feedbacks legais. E, cara, tem mentoria que eu vendi para empresa de 5 equipamentos e tem mentoria para empresa de 200 equipamentos. E a dor é essa questão do dado, né, não? De tu colher informação, e eu sempre digo, o dado, beleza, tu conseguir fazer ou tu vai, lá em cima do WhatsApp ou no papel, enfim, como tu vai coletar esse dado, mas tu conseguir minerar esse dado e conseguir, analisar ele, que é uma dificuldade, porque tu tem que ter a ação dos líderes e tem que ter as pessoas e a leitura também para tu entender qual é o indicador que tu que tu quer olhar, né. Então, eu tenho recebido bastante feedback e quase meio que a mesma dor, assim, para todo mundo, essa questão na operação e na produção dessa mineração dos dados e essa análise para tomada de decisão, né. Então, pô, até nem sabia, e é interessante essa conversa, tu tendo esse nível de tecnologia e de dados, aí tu pode, com o que a gente tem hoje, pode, ter leitura, muito real do que está acontecendo, né, que é o que eu defendo, assim, na mentoria eu falo, o pessoal fala: "Ah, mas, eu quero ter controle", eu falei: "Cara, tudo bem, tu quer ter controle, mas tu tem que ficar muito em cima, né, tu tem que botar rotina e, por exemplo, eu tenho uma rotina de toda segunda-feira olhar a semana anterior e 3, 4, 5 relatório e olhar um planejado e realizado, tu tem que ter essa rotina, né, muito forte, muito fixa, e tu tá em cima, porque senão, que nem tu falou até no áudio ali que a gente conversou antes, eu achei muito interessante, que tu falou e eu caí nessa pegadinha em um certo momento, porque a gente ouve muito, querendo ou não, a gente achar que não vai ser influenciável, a gente é, enfim, e principalmente como tá a internet hoje, como tá esse milhões de informação, em um momento desse nível de história, assim, eu fiquei meio assim: "Pá, cara, eu acho que eu tenho que olhar um pouco mais para a gestão e tirar um pouquinho o pé do campo para poder, né, tomar decisão". E cara, e eu errei, eu assumo que errei, porque não adianta, o nosso ramo, tu falou uma coisa que eu achei muito, muito interessante, que a gente é muito, como é que tu comentou? Tu fez um comentário que, enfim, que a gente é muito atrasado ainda, tu fez uma nomeação, assim, que me fugiu agora, e isso faz com que, se tu não estiver em cima, cara, não tiver, grudado na informação e na ação de tomar, tu pode ter os dados maiores do mundo que o negócio não anda, né. Essa é a eu sempre brinco, assim, com os meus líderes e repasso o que eu aprendi com o meu mestre, né, que é o presidente da empresa, né, ele que eu posso dizer que é meu segundo pai, né, ele me adotou de uma maneira e disse: "Ó, é por aqui o caminho", sempre e ele sempre dizia pra mim assim, né: "A obra se ganha lá, cara, aqui não adianta, o papel a gente consegue ajustar, mas se o prejuízo vier de lá, não tem o que tu fazer aqui no Já chega que escritório". o jogo já tá jogado, né. O jogo já acabou, não tem o que tu fazer aqui para resolver mais, né, aqui tu só vai ter o retrato do número, mas a obra se ganha lá. Então é muito isso, né, a gente ainda tá ultrapassado, né, a gente tá aí trabalhando agora para ter um aplicativo, né. Tem um dado, né, a construção civil hoje ela só ganha de caça e pesca. Aham, aham, eu falo muito isso, né. Então assim, a gente não tem tecnologia, a gente vai ter que ser, hoje os pioneiros a começar a implantar alguma coisa. Foi muito difícil implantar o software? Foi muito difícil. Eu tenho operador com 65 anos, com Sim. 67 anos, que mal sabia mexer no celular. Então, o papel, ele, ele retrata, né, a realidade do que é o campo, mas o problema hoje é a informação ser muito rápida e dinâmica, né, Sim. porque
tu chega no cliente para fazer uma cobrança, às vezes tinha erro, porque o cara que tá pagando ele Uhum. confere o minuto, o segundo e o milésimo, né. Normal. Aí tu chegava lá, o cara em vez de botar um 9 botou um 7, não, mas ficava aquela desconfiança. Então ali não, agora já está automatizado, né, ele vai fazer, ele não, a máquina como está integrada dentro da telemetria, já não deixa passar orímetro, já ela já faz um casamento perfeito para criar já uma condição de maior transparência possível, né. E e isso de tu estar todo dia em campo, tu estar todo dia na obra, eu vejo hoje dentro do nosso setor a maior necessidade, né, e aquele negócio de guru de internet ali, sai da operação e vai para o gerenciamento. Concordo plenamente, né. Quando tu vai subindo alguns degraus, chega um momento que dentro da empresa, tu vai ter vários outros nichos para te olhar e assistir, que tu tem que olhar número gerencial. Mas se a tua empresa é operacional, é prestadora de serviço, não tem como tu viver 100% gerencial e deixar a tua operação desassistida. Eu sempre brinco, cara, a minha rotina é 80-20, cara. 80% eu tenho que estar com uma análise do campo, olhar número, olhar dado, como que tá esse contrato, como é que tá aqui. E 20%, cara, eu tenho que estar lá no escritório, eu tenho que dar uma assistência, porque é contrato rodando, é cliente, tem que dar uma atenção, é medição, é obra que está entrando, é projeto que está rodando. Então, tu tem que fazer essa mescla durante o dia, mas o foco maior é na operação, porque é ali que para mim o jogo está todos os dias, né. Então são 70 equipamentos na rua, transporte, mobilização. Se tu perder o time, E meu pai sempre dizia uma coisa, assim, dentro da questão rústica dele, né, ele falava: "Não, tu tem que estar sempre se adiantando, na sexta-feira tu já tem que ver a segunda". Cara, eu vejo até hoje. Pô, tenho tanto na minha empresa quando eu relaxo, assim, a gente dá uma relaxada, quanto em parceiros que a gente enxerga, assim, cara, às vezes o cara segunda-feira vai iniciar e não sabe o que vai fazer. Eu agora até na questão da mentoria fazendo uns trabalhos e a gente obviamente que, com certeza vocês têm isso, mas eu gosto muito de fazer nas nossas obras de loteamento e foi aonde a gente meio que se encontrou, assim, de pegar o contrato, fazer um planejamento, né, e aí tu pegar um cronograma físico-financeiro e abrir no histograma com equipamentos e mão de obra, e aí depois tu abrir com meta diária e semanal, e para poder realmente tu enxergar o que está acontecendo, né. Então eu fiz até com 2 mentorandos aí, essa situação em contratos, assim, e eles: "Pô, eu tô conseguindo ver uma clareza", porque, pô, o cara estava lá com 15, 20 máquinas no trecho e, pô, ia começar a segunda, pô, até sabe o que tem que produzir no mês, sabe o contrato, mas não tá meio que marcado ali, tu poder tá entendendo porque, assim, eu sempre digo, às vezes o cara: "Cara, tu quer ficar relaxado no nosso ramo?" Tipo: vou ficar relaxado, uma semana eu não vou tá tão em cima, não vou olhar". Pode, beleza, mas pode ter certeza que tu perdeu alguns reais ali, porque, cara, é muito instantâneo. Não por isso, mas por isso também, tu pega o diesel aí, bota trabalhar, não vou nem dizer 70, mas 10%, 7, 8, 10 máquinas aí, trabalhar sem uma coordenação, se tu tá, por exemplo, nos teus loteamentos lá que tu tem que estar produzindo, tem que estar entregando, né, sem coordenação e gastando diesel, e aí, né, olha o quanto que uma máquina gasta por dia, né, então isso, tu tem que estar perto e só por maior planejamento que tu tenha, mas tu não tá com teu olho ali meio que aguçado e meio que em cima, não anda, não anda não, então eu sempre brinco, né, Lucas, com toda a gestão, assim, com os operadores, de cara, cada um tinha que ter tem que fazer uma engenharia de produção, né, para entender um pouco quando a gente fala sobre produzir, né, porque, dentro da operação, quando fala produzir, muitos entendem que é correr, é botar para rachar, é quebrar tudo. Não, eu sempre digo: "Pô, produção é cadência, cara". é, Produzir é cadência, tu fazer sistematicamente uma rotina e conseguir encaixar isso dentro de uma produção que seja dentro da normalidade, o equipamento não sofrendo, você trabalhando dentro de um conforto, né. E o que eu chego em obra, né, pô, tu vê ali às vezes, um caminhão quebrou, vou dar um exemplo, saiu o caminhão para arrumar um pneu, aí tu vê uma escavadeira, 22 toneladas, carregando um caminhãozinho, o cara com a concha erguida, dentro do ar-condicionado. Pô, daí tu chama o encarregado: "Cara, dá uma atenção nisso, desloca lá para outro serviço". É muito mais barato tu parar aquele caminhão, desligar ele ali e deixar a máquina em outra operação. Então, isso vai acontecer em questão de minutos, tu já pode ter uma retomada na obra ali para realocar eles. Então, a visão que tu tem que ter é no momento, é na hora, tu precisa ter pessoas ali com tomada de decisão. E eu tenho hoje dentro da minha operação, não tenho só encarregado cuidando, né, eu tenho operadores que são sim, líderes, sim. que esses operadores eles conseguem fazer umas micro equipes ali, ele tocando, ele mesmo na escavadeira já coordena 2 caminhão, coordena um trator de esteira, coordena um rolo compactador. Então,
faz esses micro gerenciamentos, sabe. A gente até tem eu chamo eles de cachimbo, né, que é sim. um cara que fica colado no encarregado, é o braço direito do encarregado. O encarregado tá em outra obra, tá vendo outra situação, o cara tá ali dando aquele apoio pra ele. Mas e é importante mudou totalmente, assim, a forma de eu ter mais resultado, porque eu me lembro até na época, assim, mais o meu pai, uma época mais rústica, por mais que entenda muito, assim, tinha aquela situação da centralização da informação e não chegar e explicar, tipo: "Ó, o negócio é o seguinte, a gente tá com, essa frente aqui", por exemplo, se tu tá lá numa frente de escavação, cara que transporte, que tu tem que produzir, "Pô, essa frente aqui, a gente tem essa meta aqui mensal, essa meta semanal e meio que diária, temos que fazer isso aqui". É bom tu também ouvir porque assim, eu sempre digo, por mais, experiência que tu tenha, por mais tempo que tu tenha, cara, tu nunca vai ter mais do cara que vive, vamos dizer, 7 dias por semana, a vida toda, lá operando, né. Então tu tem que ouvir e estar atento, mas eles têm a clareza, do que tu precisa fazer, é interessante, porque ele, querendo ou não, tu coloca eles na responsabilidade também do que tu ficar, "Eu sou dono da informação, não quero que tu saiba o que tem que fazer". Não, tu tem que produzir isso aqui, né, tem que estar claro isso para a equipe e por isso que cara, eu não vejo empresa de terraplanagem, principalmente em produção, e cara, e tu vê muito assim, cara, de cada 10, 2 tem, sem estar muito claro o planejamento, um histograma de equipamento, por exemplo, se tu coloca ali, eu, por exemplo, quando vou fazer os meus orçamentos, e obviamente tu tem os teus dados, cara, os últimos 10 anos eu cataloguei os dados, então eu sei que, cara, entre 12,5, 13 dias no mês que eu trabalho, no mês pelo outro, em todo o Rio Grande do Sul, assim, em todos os lugares que a gente trabalhou. Então quando eu vou fazer um planejamento de uma obra é 13 dias no mês. Entendeu? Então, naqueles 13 dias, um orçamento, às vezes eu recebo, assim, as propostas para fazer, o cara: "Ah, eu quero que faça em 90 dias". Daí eu falei: "Não, dias trabalhados", entendeu? Porque não adianta tu botar em dias corridos, e naqueles dias trabalhados tu tendo, eu sempre falo, a tua própria composição de preço, porque senão tu vai olhar, tu vai para um Ciclo, tu vai para um Sinap, tu vai para a própria questão de manual de máquina, interessante, beleza, tem uma informação ali, mas ali não é a tua realidade, porque a tua realidade tem o teu tipo de operador, tem o tipo da tua empresa ali, da tua própria cultura, da topografia do terreno diferente, então tu tem que ter ali o teu feeling, os teus dados para tu poder fazer esse planejamento e essa composição, vamos dizer assim, para tu poder, hã, ter uma produção, tranquila nunca vai ser, porque a obra não é tranquila, mas, tu entender e ter clareza para tu não, daqui a pouco: "Porra, mas o que que tá acontecendo aqui?", não, tu, né, tu saber que, pô, vai ter que botar ali que vai quebrar uma máquina, que vai quebrar um caminhão. Então eu acho que isso cara, eu me espanto muito, assim, com o nível de tecnologia que a gente tem, o tempo que a gente tá, pô, estamos em 2026 e cada vez que eu converso com mais pessoas, pô, tá sendo muito legal conversar contigo, porque tu tem esse pensamento da uma coisa tão analógica, assim, né, tu olha assim, pô, os caras estão tocando, com 10, 15, 20 máquinas, isso custa 5, 6, 7, 8 milhões e esse nível, tão arcaico, né, é meio que quase assustador, assim. Sabe que, agora quando veio alguns equipamentos novos, né, eu estava comentando contigo antes, quando chegou os equipamentos na entrega técnica, ó, vai, ela faz a rampa sozinha, tu bota aqui o ângulo, bota o grau, faz a rampa sozinha, tu vai conseguir mapear isso, tu faz cerca. Os operadores não sabiam mexer, cara, não sabiam, né. Teve um trator que chegou: "Ó, tu vai nivelar aqui, tu coloca o nível, tu marca o ângulo que tu quer, tu vai te", é uma assistência, né. Então, assim, Não conseguem utilizar do método deles, porque aprenderam dessa forma, né. E a gente tem uma consultoria lá e eu tive uma conversa um pouco mais caliente lá com o meu consultor e ele disse assim: "Pô, não, mas toda empresa está sofrendo hoje com a formação de pessoas". Eu disse assim: "Não, eu entendo completamente, mas a indústria hoje tem nichos para ajudar, tem Senai, tem". sim, Cara, nosso setor não tem ninguém, ou a gente forma na base ou tu não consegue ninguém no futuro, porque tu tem que formar na base. Hoje, os meus operadores, 80% foram formados na base, o cara que entrou de auxiliar de topografia, entrou de gredista, entrou de servente, que eu fui formando, vai para um rolo, de um rolo passa para uma reta, de uma reta para uma mini escavadeira, e aí vai crescendo dentro da operação ali. Hoje os encarregados meus todos são formados na base, eram operadores que se tornaram encarregado. E eu digo isso porque eu também lá atrás, quando eu entrei,
eu entrei como auxiliar administrativo e por uma sorte, pô, coordena essa equipe aqui, porque Sim, não sim. tinha alguém pra coordenar. E ali eu comecei a conversar com os caras de 70 anos, 60 anos, e eles falaram: Melhor "Cara, escola. aprende a operar, porque ao momento que tu tiver o domínio do equipamento, tu domina a equipe, porque, pô, se tu souber o que eles fazem, tu vai saber como coordenar". E foram me dando essas dicas, me dando essas aulas, final de semana ia lá, aprendi a mexer em todas as máquinas. "Não, espera aí, agora nós vamos começar a entender". E a facilidade com que eu avancei com eles foi isso, estando do lado deles, estando ombreando com eles, sabe, ganhando essa credibilidade com eles. Então, por mais que eu sou jovem, né, me considero jovem também, mas aprendi muito com pessoas com mais idade, que me deram aquela instrução e fui ganhando o respeito deles, né, porque era algo, como tu falaste, né, demonstrado. A gente precisa fazer isso, Sim. esse é o caminho, a gente tem que entregar essa obra, a gente está aqui nessa etapa, eu preciso chegar nessa aqui. Então demonstrando caminhos para eles, porque às vezes era aquilo, largava a máquina lá e dizia: "Ó, faz". E o pessoal, cara, até hoje, assim, eu tenho parceiros, assim, amigos que os cara não gostam de falar de valores, sabe. E eu já sou totalmente ao contrário, assim. Eu sou extremamente transparente para a equipe e eu digo: "Cara, nós temos isso aqui nós temos que produzir, esse aqui nós precisamos faturar", entendeu. E temos que se ajudar. E quando tu falou, e eu tive uma dificuldade muito, e eu até no curso que eu tenho lá de pra empresa de terraplanagem, o primeiro módulo que eu acabei falando lá é mudança de mentalidade. Que foi a forma de explicar para a equipe o porquê de tanto controle, porque o pessoal ficava muito assim: "Ah, não, tá duvidando de mim", o pessoal, né, fica meio reticente e às vezes ficam brabo, enfim. E aí foi essa situação de dizer: "Cara", me explicar: "Cara, tu tem noção o quanto o custo operacional é extremamente alto, o quanto que gasta uma escavadeira hidráulica de diesel e manutenção, e material rodante, e embuchamento. Então, assim, se eu não tiver o controle total, aí eu tentava fazer uma 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 linha ali de raciocínio, tentando tangibilizar e trazer lá para casa deles: "Pô, lá na tua casa, com certeza tu tem a tua esposa e tu anota ali, tu vai fazer o rancho, tu tá no". Então a gente precisa ter essa leitura de dados, e aí tu vai isso meio com mantra, passando, 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 até para o cara entender que aquilo tu não tá duvidando, né, porque tem eu até, numa dessas mentorias que eu tô fazendo, o rapaz quer colocar esse nível de controle mais, de comunicação, e ele: "Pá, cara, mas eu tenho uns cara mais velho aqui, os cara não vão querer, o cara não tem celular, o cara não tem esse". E aí, cara, e é esse tato aí de tu. Eu me lembro uma época que eu estava na situação e o cara estava lá: "Ah, não queria passar informação", pô, chamei a galera toda, eu: "Cara, gurizada, o negócio é o seguinte, pô, todo mundo tem WhatsApp aqui, o dia inteiro putaria nessa merda aí, pô, me ajuda, entendeu? Não custa tirar uma foto". Então, mas é isso de tu ter o tato e tu explicar, né, o porquê, né, não ser uma coisa, por mais que precise ser imposta, mas não ser uma coisa totalmente top down lá, tu vir e bater na "é isso aí, deu", não, tu explicar o porquê que precisa, e aí o cara vai tomando a dor e vai treinando. Pode ter certeza que quando entra um cara novo lá, o cara já vai dizer: "Não, pô, isso aqui é importante, tem que fazer isso". E eu acho que isso que é o primordial, mais do que qualquer milhão de controle que tu queira fazer ou qualquer tecnologia, é passar essa mentalidade que tu precisa ter informação, né, que é como que eu posso dizer? Que é um dos grandes, ao meu ver, assim, que é um dos grandes problemas, assim, do nosso ramo, é essa o cara tá trabalhando com o nível de custo que a gente tem, e eu tinha logo no começo, assim, tinha umas discussões acaloradas, assim, com meu pai, tipo: "Ah, cara, essa máquina quebrou e ela quebra", ou às vezes eu estava passando, assim, em rodovia e que nem tu estava aí, tipo, pô, um monte de máquina Caterpillar, ele: "Aí, todo mundo tem Caterpillar, nós não conseguimos comprar". E aí eu falei: "Cara", tentava, explicar pra ele, eh, o nível que a gente precisava ter de controle e informação pra saber, pra poder realmente saber se os contratos estavam tendo resultado, mas a gente só ia saber se a gente tivesse todas essas informações. E às vezes, cara, eu sempre falo assim, nosso ramo, como gira muito muito dinheiro, né, qualquer movimento aí, o cara às vezes fica, e eu já fiz muito isso, tu fica ali meio que rodando os pratos, meio que empilhando, e tu vai empurrando uma coisa para ali, uma coisa para ali, e tu não vai enxergando realmente o que tá acontecendo na tua operação. E aí quando cai um prato, cai 2 pratos, aí quando vê tu olha ali, falar errado até aqui agora, mas tu olha para dentro e aí tu olha esse problema, tu também entende que isso é uma situação, perigosa, vamos dizer, tu ficar sem ter um pouco de informação, que tu imagina, vocês aí com 70 equipamentos, se tu não tiver um planejado e realizado, o quanto tu imagina que vai gastar de manutenção,
do quanto que tu vai produzir, entrar no loteamento sem, né, porque normalmente quem tem, máquina e o cara ouve assim: "Não, eu tenho máquina própria, não tem problema", e sem tu entrar ali com um pensamento: "Não, não, eu tenho um loteamento, é isso aqui que eu vou fazer", eu tenho que ter vamos dizer assim, eu sempre digo, tu tem que pensar sempre que a tua empresa é uma locadora, por mais que tu tá operando e fazendo produção, tem que pagar a locação da máquina e ainda tu tem que ter margem em cima do teu contrato, até num desses milhões de indicadores que a gente cria, eu tenho um indicador que é pegar, por exemplo, lá tá num escopo, escavação, carga e transporte lá, DMT, sei lá, 500 metros, tenho aqui 30.000 metros de escavação. Tu vai colocar todos os equipamentos que tem ali, as horas aplicadas e, cara, e o que tu vai faturar a preço de mercado tem que ser mais de um, para poder pagar, senão, pô, gastei tantas horas aqui e não produzi. Tu tem esse olhar para isso nos equipamentos e na produção? Bom, voltando um pouquinho assim, né, hoje a gente tem, né, uma quantidade de equipamento e eu até comentaste contigo, a gente tem que cuidar um pouco, né, porque lá atrás a gente vivia numa escassez, né, então tu Uhum. ia fazer uma obra era com poucos equipamentos, os recursos eram Mas muito sabe que é bom? Que limitados, às né. vezes os cara querem se tu ter muito, às vezes os cara querem carrinho de mão em obra, né. É por isso que, eu voltei Querer a carrinho de esse mão. ponto, assim, por que que os dados hoje, né, tu vai analisar às vezes o equipamento ele ficou 8 horas à disposição numa obra, usaram 1 hora, e essa 1 hora que foi usada foi para levar um cimento na concha, fazer isso, uma valetinha que poderia ser cavado manualmente. Então, quando tem muito em abundância, né, o pessoal tende a não ter austeridade por aquele Isso. recurso, né. E isso é algo que a gente tem que cuidar muito, e os dados, os indicadores me mostram muito isso, né, principalmente obra própria. Porque infelizmente a cultura é da empresa, não é de um cliente, não estamos prestando serviço da empresa, então parece que aquilo ali pode se diluir, né, pode Ah, escorrer pelo meio dos o dedos, cara né. tem bastante. Então a gente tem que ter esse controle constantemente, sabe, por que que tá lá? Tira de lá, guarda ela, não tá usando, guarda, tira da obra. Então, eu tô sempre trabalhando, eu sempre brinco, sabe, estamos no deserto, nós estamos no deserto, temos que cuidar da água que tem aqui, e inclusive hoje de manhã, né, eu entro na operação hoje de manhã, 7 horas da manhã, "Pô pessoal, temos que ter austeridade, né, a situação que está acontecendo do diesel agora, não Ah, quero um minuto de máquina ligada, e se não tiver fundamento, então desliga, o caminhão está esperando, desliga. Porque é isso, os dados eles nos ajudam, mas tu tem que ter essa visão, além de analisar os dados, de também colocar em prática, né. claro. Então, hã, a gente está diariamente, como tu falou, com os pratos rodando ali, tu tem que estar olhando tudo, né, é operação, é operadores, é um movimento que está acontecendo. Às vezes, pô, um pede para sair, o outro já pede também, tu já tem que estar repondo. É uma rotina intensa dentro do que tu tem que ter essa análise de dados, porque no final, esses dados é a tua moeda, né, é o Sim. teu faturamento, né. Não, total. Então, eh, hoje a gente, né, como orçamento, né, a gente tem um banco de dados muito muito grande e tu sabe, cada obra é uma obra, né. Por mais que ela venha uma composição generalizada ali de, escavação, carga e transporte, aí tu vai lá analisar: "Pô, mas olha onde é que o caminhão vai ter que cruzar para descarregar", né. Uhum. Então, por mais que às vezes a composição ela tá muito bem especificada, mas ela tem situações adversas que só no nosso olhar a gente consegue ver. Então, essa questão de fazer essas análises de custo, hoje para a gente consegue ter um banco de dados que a gente consegue lançar informações e já conseguir compilar. Não, por mais que tu tenha já aqui uma composição, cara, eu não consigo trabalhar nela, eu vou ter que trabalhar nessa por conta desses fatores, sabe. Então, a gente tem hoje já uma condição um pouquinho mais técnica de avaliar um pouco mais profundamente o que que o cliente tem a necessidade, né. E eu sempre brinco assim, né, desse olhar que a gente tem que dar para o cliente, né. Eu já tive um cliente que me ligou: "Cara, eu preciso de um trator de esteira para dar uma terraplanagem aqui". Cheguei lá, o cara: "Pô, eu quero implantar aqui 8 blocos de prédio". Não, espera aí, tu não É. precisa de um trator, né. Então tu precisa e a gente, como eu te coloquei ali, para mim foi um divisor, assim, Lucas, ao momento que eu percebi, cara, que a topografia do sistema nervoso, né. Tu falou eu falo, a gente usa nomenclatura diferente, quando tu falou eu achei interessante, eu falo que o coração da obra, né, tu falou sistema nervoso, vamos dizer, talvez a tua colocação seja mais inteligente, cara, sem topografia tu tá morto. E aí, como a gente estava fazendo obras próprias, pô, eu esbarrava, né, tu chegava lá, falta estaca. Às vezes o cara derrubava até por gosto, porque sabia que tu não teria disponibilidade imediata de uma empresa, né. Então, cara, eu preciso estudar esse negócio aqui. Cara, eu sou tão viciado em dado quando tô fazendo loteamento, assim, eu contava até a quantidade de estaca que os cara tinham que repor para poder, quantificar isso e poder dimensionar isso dentro de uma operação, assim, para ficar em cima, né. Sabe que nas primeiras obras nossas, eu botava o valor na estaca. Do tempo, eu diluía o tempo, né, como Sim, tu fala, eu diluía o tempo do cara, a diária do cara, quantas estacas ele colocava e eu colocando o valor. sim. Essa estaca custa 40, essa aqui custa 60, pô, se o cara derrubar vai ser descontado de vocês da operação.
E eu comecei a estudar isso. Não, pô, não tem que ter tanta dificuldade assim, eu vou aprender esse negócio. Eu comecei a estudar, fui fazer um curso, me especializei, né. E hoje eu digo, né, para nós o nosso segmento de loteamento é o sistema nervoso, acho que de qualquer obra, né, mas o prédio depois que tu arranca é um segmento, né. Sim, sim, sim. Agora na nossa obra que ela é uma extensão muito grande, né, toda a terraplanagem é muito avantajada de extensão, então E é uma a terraplanagem, então tu vai fazer um loteamento, ela é uma construção, né, então tu por mais que o escopo é sempre o mesmo, né, se tu pega uma área, tu vai fazer uma supressão, depois tu vai fazer uma decapagem, vai fazer uma terraplanagem, tu vai fazer as redes e até chegar na pavimentação. Mas a topografia muda e o formato da logística e da plataforma de serviço ela é diferente. E se tu não tiver uma inteligência de uma topografia, entender isso e também se tu não tiver uma organização, cara, às vezes tu vai ter que fazer um retrabalho imenso e acontece muito por essa falta de leitura. e a compatibilização hoje, né, em campo mesmo, né, porque às vezes o projeto ele tá de uma maneira, mas a topografia em campo toma uma decisão para não prejudicar, né, o Claro. contexto da obra. E como também já pegamos projetos de clientes e avaliamos que não estava certa a topografia. Até porque o projeto, assim, né, a gente tem quando fala, a gente vai muito quando vai em feira de máquina ou até essas máquinas que faz, situações sozinhas ou que a tecnologia ajuda, o que o Brasil não dá, que em outros, países dão, é essa questão de projeto. Aqui se faz muito projeto, até vocês como trabalham muito projeto para aprovar e do pra executar, né, e aí na hora que começa a executar eu, por exemplo, nunca peguei uma obra, e é nunca mesmo, em 18 anos aí que não teve problema em projeto. É muito difícil, né. A gente também mudou essa visão, né, ao longo do tempo, os primeiros projetos eram isso, né, fazia aprovação do urbanístico, as redes, como casava ali e executava lá no feeling de quem estava Sim. executando, né. A topografia marcava o alinhamento, né. Só que a gente começou a perceber a necessidade de começar a profissionalizar isso, né. Então, dos últimos 10 empreendimentos para frente, assim, já foram todos projetos executivos, tanto de terraplanagem, como das redes, compatibilização, e a gente percebeu a qualidade que a gente conseguiu tendo e também, né, diminuindo muito o retrabalho. Pô, chegava às vezes uma rede sanitária no meio da rede pluvial, pô, e agora o que que faz? Arranca um pedaço, tira. Então, para nós, assim, o que a gente conseguiu fazer o nosso segmento hoje decolar, né, foi usando a topografia, e quando a gente agregou isso dentro da nossa empresa, a gente começou a entregar já uma condição melhor para o cliente. Pô, chega ali: "Não, eu quero fazer um prédio, mas como é que é o teu terreno? Tu tem projeto de terraplanagem? Não tem. Sabe que volume tu vai mexer?" Não sei. Pô, espera aí, então. Não, é outra visão, tu ter essa eu tenho essa um pouco essa dificuldade, porque o nosso mercado não é maduro, né. Então, às vezes, quando tu faz muita pergunta também o pessoal lá do outro lado tá melhorando, mas assim, às vezes não gosta. Eu tenho muito problema em orçamento, cara. Eu mando orçamento, às vezes os caras me chamam de maluco. "Ah, mas teu orçamento aqui tá 60%", daí eu sempre falo: "Cara, mas vamos lá, a gente tá orçando banana com banana, o meu concorrente aí, porque assim, a gente demora e com o tempo, cara, com a experiência, eu sou muito chato e por errar pra caramba, então, quando eu não tenho a leitura, tipo, né, a gente tem a equipe técnica pra poder avaliar e poder quantificar muito bem feito e fazer um orçamento pra poder colocar todos os custos, e aí meio que tu paga, às vezes, por ter uma leitura muito boa, porque até a própria empresa que tá orçando, ou o parceiro concorrente não conseguiu fazer aquela leitura tão bem feita da execução e o teu preço meio que paga, parece que tu tá, orçando errado. Eu ouço isso, cada 10 orçamentos que eu faço, 6 o cara às vezes: "Pá, mas teu preço aqui tá muito mais alto", mas porque a gente fez uma leitura muito bem feita. Então hoje até eu gasto tempo, cara, e dinheiro num orçamento para poder mostrar o máximo possível, assim, tipo, pô, entrega um orçamento, eu entrego um cronograma, eu entrego um histograma. A gente entrega até o quanto que a gente gasta de diesel, porque a gente tem o nosso indicador, de folha, o que que a gente vai ter de assim, entrega um puta trabalho para o cliente, assim, Tu abre o pra ele orçamento poder para aproveitar. ele, Não, né. abro tudo para poder explicar o porquê daquilo ali. Às vezes dá certo, às vezes dá, na maioria até nem dá, porque infelizmente o nosso ramo ele ainda é só preço, né, não é todo o contexto, né. Mas eu acredito que deve dar certo por aqueles que já sofreram já, né, que já tiveram alguma dificuldade quanto a isso, né. Porque eu sempre digo, né, quando o cliente me pergunta: "Ah, o teu tá muito caro", eu digo: "Mais caro em relação ao quê?" Porque muitas vezes o preço mais baixo vai se tornar aditivo, vai ficar mais caro no final do que tu tá orçando, né, porque como tu Sim. falou, tu entra muito, tu consegue, analisar, né, algo mais ser mais analítico dentro da composição que tu tá colocando. Aí alguém dá muito superficial, fica muito discrepante. Sim. E aí é difícil de tu comprovar isso, né, mas no final depois lá, quando ele vai executar, ele vai ver que, pô, vai chegar no final, o resultado vai ser o mesmo, porque
A hora máquina é a mesma, os custos são muito semelhantes, a tua máquina deve ter um custo semelhante à minha, o operador deve ter, então não vai mudar a composição e a ótica que tu tá olhando aquele trabalho, né. Então, quando a gente trouxe, voltando à topografia, a gente conseguiu então já abrir muito mais a nossa qualidade técnica dentro da operação, dentro das obras próprias e também já vender esse trabalho junto para o cliente. Sim. E aí foi onde a gente, cara, chegou a hora da gente verticalizar, a gente daí já tinha jazidas, aí compramos o britador e aí o negócio começou a Tem começamos topografia própria. temos topografia própria, laboratório próprio, então a gente verticalizou o negócio. Então temos jazida própria, britagem, então a gente entramos no ramo hoje de Sim, de de loteamento e condomínio fechado, totalmente verticalizado. sim. Lógico, hã, a gente tem clientes, a gente atende clientes, né, então isso é hoje até algo que a gente está pensando, né, porque a nossa identidade de marca hoje, o Grupo Casa Nova, Sim, tem cliente que é do ramo, que quer fazer a obra conosco. Pô, os caras são meu concorrente, sim, sim. então mas é uma empresa. O próprio eu orcei com vocês lá e tu tem equipamento, mas dentro da tua solução tenho certeza, e eu acho muito interessante isso, tu deve ter feito conta e dentro das tuas situações tu preferiu terceirizar, que valia muito mais a pena do que tocar, e também tem que ter essa visão, né, então é Não, interessante. não só essa visão, mas tem algumas questões comerciais, né. Sim, Daqui a pouco eu tenho um contrato muito grande entrando e eu preciso desse apoio, então é normal, né. claro. Assim como, eu tenho uma gama de equipamentos, mas nesse momento aqui eu vou disponibilizá-la totalmente com serviço e vou subcontratar para as minhas obras. Então, a gente faz esse jogo, né, então, eh, além de ter os nossos funcionários diretos, hoje a gente tem 30, 40 indiretos que estão sempre trabalhando conosco em alguma frente, né. Pavimentação, entra outras pessoas para fazer esse tipo de trabalho, obra de arte, enfim. Então tem que ter essa mescla, porque tu não consegue ter todas as equipes disponíveis ao mesmo tempo, né. Sim, Principalmente de obra civil, hoje a gente terceiriza bastante coisa, mas entra tendo dentro todo do nosso contexto e a gente administra isso também para o sim. cliente, né. Porque isso é uma dor de cabeça, né. Tu imagina dentro do loteamento, né, quantas etapas tu tem, tu mesclando elétrica, tu mesclando pavimentação, mesclando as redes, estação de tratamento, reservatório. Aí tu pega um investidor que quer investir, mas como ele vai fazer tudo isso? Como é que ele vai coordenar tudo isso, né? Como vai ser essa sistemática? Sim. E se a pessoa não tem o conhecimento e a experiência dessas etapas que são implantadas, fica muito difícil. Não, é muito difícil. Esse cronograma de a hora que um entra, a hora que o outro sai, a hora que um entra, a hora que o outro sai, qual é as etapas que se cruzam. Então, quando tu entrega na mão de alguém que consegue fazer essa compatibilização inteira, entregando a obra pronta, fica muito mais fácil, né, o investimento dele se torna muito mais lucrativo para ele, porque não vai ter retrabalho, né, e a garantia fica totalmente com quem está executando lá, né. Tem um interessante quando eu acabei, como eu te comentei, fazendo um negócio lá de ter ficado, quase 7 anos dentro de uma loteadora, e eu já tinha essa sensação, antes, e depois da experiência eu tenho total, assim, que vale muito a pena para a loteadora ter equipamentos próprios. Mas aí tem um porém, tu precisa, estar muito, alinhado à tua operação, não adianta: vou encher de máquina ali e não sai, não tem um Samuel e não tem uma visão para poder otimizar, senão somente pelo custo. Então quando me perguntam eu sempre digo: "Cara, tem que ter uma loteadora, vai até pela questão da exposição de caixa, enfim, e tu ter o equipamento ali, vamos pegar numa curva ABC, é terraplanagem e pavimentação, vamos dizer, aonde as curvas, né, de maior gasto, e a terraplanagem sempre é agressiva no início, então tu tendo equipamento próprio facilita, mas obviamente que tu tem que ter o domínio da operação, então isso é meio que uma linha tênue ali, não adianta, pô, vou lá, vou comprar um monte de equipamento, já recebi até ligação, assim, enfim, de loteadora para conversar, enfim: "Bah, o que que tu acha?", enfim, para poder conversar, o cara, eu super apoio, mas tu tem que ter uma inteligência de operação por exemplo, saber separar muito o que é a loteadora e o que é a empresa de equipamentos, ter vamos dizer, fechar um contrato uma com a outra, ter produção, entender tudo, ter um cronograma, não botar tudo no mesmo cesto e tu não saber se tá tendo eficiência ou não, né, porque senão até pelo quanto que custa, né, tu vai comprar uma Caterpillar hoje, uma escavadeira, quanto é. Então 900.000 e aí tu tem toda uma questão de plano de manutenção, tem tudo isso, né. E tu colocaste, né, eu já atendi cliente dono de mineradora, que ele foi empreender no ramo de loteamento e disse: "Cara, não adianta, eu tenho todos os equipamentos aqui, mas eu não sei fazer, e não tem alguém habilitado para isso". Eu atendo também clientes que são do ramo do vertical, são do prédio e vão investir em loteamento, eles nos chamam e dizem: "Cara, tá aqui a área, eu faz aí que adquiri, tu é o vê o que que tu precisa", e a gente às vezes acaba,
assumindo desde o princípio já de uma LP, né, a gente caminhando com a LP, já conduzindo a parte técnica, contratando biólogo, contratando então a gente administra todas as etapas, entrega incorporado, pronto para iniciar a execução. E aí, geralmente já conduz para a gente mesmo fazer a execução, porque tá por dentro de todos os projetos, já tem um valor já da obra, né. Então é isso, hoje a gente vem, né, na prestação de serviço se especializando em infraestrutura mesmo e urbanização, esse é o nosso foco. E uma parte da empresa lá direcionada a fazer o aluguel de máquina e prestação de serviço de locação mensal, por hora, mas ainda é um braço menor porque, como tu falaste, tem muita concorrência, tem muito proprietário da própria máquina trabalhando sobre ela, então o custo é muito diferente da gente que tem despesas, né, tu tem escritório, tu tem encarregado, tu tem comboio, tu tem. E a maturidade, eu sempre digo assim, não é ninguém, não tô chamando ninguém de burro aqui, eu tô falando da questão, a maturidade intelectual de poder saber os custos operacionais reais mesmo, não, porque a gente o pessoal fala: "Não, não, quanto que eu gasto de diesel, de mão de obra e toca a ficha", entendeu? Paga a parcela da máquina. Né, e aí tem todo o contexto disso, que de cada 10 7 são assim, e aí o normal é isso. E aí quem contrata, eu sempre digo, é um espiral da morte, quem contrata meio que fomenta esse sangue, né, na maioria das vezes. Eu acho que tá mudando até, já foi muito pior, mas é uma mudança muito, vagarosa, entendeu. Tem ainda muito equipamento com o pessoal, cada um faz o que quiser e tá tudo certo, mas com o pessoal não olhando muito para custo. E o que que acontece, eu sempre digo quando eu brincava com meu pai, falo com ele todo dia, não temos mais negócio junto, mas às vezes a gente dá uma conversa assim: "Ah, porque no meu tempo", eu falo: "Bah, pai, mas isso aí é o tempo que amarrar cachorro com linguiça". No tempo anterior, e aqui não tô, não tô fazendo uma crítica pela crítica, eu só tô fazendo uma constatação. No tempo, pô, eu peguei ainda, mas muito mais para trás, também não se tinha uma leitura, muito próxima da operação, do que se produzia. Então, quem tinha empresa de terraplanagem, quem tinha tipo os ganhos eram muito maiores. Só que agora, enfim, tá apertando para todo mundo. Então, por mais que a gente só ganhe da pesca da pesca e Pesca, só pesca. é que a gente ganha só da pesca na tecnologia, mas todo mundo tá sabendo fazer mais conta, então tá apertando mais. Então eu sempre digo assim, eu já tenho essa visão muito clara que, empresa de terraplanagem, equipamento próprio, cara, primeiro que tu não consegue agregar valor no preço. Se eu chegasse e dizer: "Não, eu sou mais bonito, tenho mais organizado, eu tenho dado", o cara: "Ah, vai te fuder, eu só quero que tu cave buraco aí e não me enche o saco", tu não vai conseguir agregar valor, então tu só, né, vende, custo ali e um pouquinho de margem em cima, e quando tem. Então, cara, tu vai conseguir ter uma rentabilidade maior na tua eficiência, como tu opera e como tu, gasta menos pra fazer aquilo lá. É como tu controla mais diante de tu ter todos esses dados e, querendo ou não, tu ter uma gestão. Eu sempre digo assim, não consegue ter muita paz não, ter uma gestão muito próxima ainda, a gente não adianta a gente querer, pode estabelecer, software e controle e o QR Code, não sei o quê, não, beleza, isso vai te trazer muito mais dado, mas cara, se tu não tiver muito rígido ali em cima, meio que controlando com o teu olhar e muito atento, tanto presencialmente como até digital ali, é o WhatsApp, é perguntando, né, é olhando, é planejando, até ter uma curiosidade para saber de ti, assim, com essa questão de 70 equipamentos, como é que é essa logística e principalmente de eficiência, assim, barra ociosidade para tu poder administrar um parque desse, assim, de máquinas. E espalhado, né, num raio, assim, sei lá, de 400 quilômetros. Bom, então a gente tem uma organização mensal, né, Lucas, onde a gente faz uma reunião completa, né, com todo o time ali, aonde a gente abre um painel e ali tá todas as obras, né, e toda a locação dos equipamentos ali, e qual o período estimado que ela fica, né. Então, a gente fica com todo esse equipamento aberto, e aí tem os responsáveis de cada obra. Então, a partir dali, a responsabilidade é daquele cara. E a gente vai fazendo essas medições semanais, né. Então, uma vez por semana, obra a obra, a gente revê ali dentro do realizado e o comprometido. "Não, pô, era para ter realizado isso, por que não foi? Por que que o equipamento ficou parado?". Então, tem esse misto de contratos, né, tem contratos que é por produtividade, Sim. tu tem contratos que é uma empreitada global, então são etapas que tu tem que atingir para ficar dentro do contrato, e tem os contratos que são locação mensal, então esses são os mais tranquilos, Sim, né. sim, sim. Esse tá ali dentro, tá cumprindo, tá atendendo, os equipamentos estão lá, estão à disposição, beleza, tá
Agora quando é obra empreitada global, esses são os que chamam um pouco mais atenção, mas implantações próprias também, né. Que aí sim, aí tu entra nessa série de fatores, de análise de equipamento, quais que vão ficar lá, até quando. Então tem que estar semana a semana, né. Aí, pô, semana que vem, vamos dar um exemplo, já tem que mobilizar esse equipamento, sair de Uruguaiana, vai para Capão da Canoa, então já é carreta, essa organização. Então a logística hoje, é o que eu digo, dentro do nosso setor, lá da nossa empresa, a logística é o que coordena hoje toda a nossa operação, né. Tanto em mobilização de obra, como em troca de equipamento, e a logística de levar pessoal para lá, leva para cá. Então, a operação ir lá cavar, fazer o que tem que ser feito ainda é algo mais simples que a gente faz, né. É o mais fácil, vamos dizer assim. É o mais fácil, hoje o mais complexo é essa logística, né, carreta para lá, tranca aqui, ficou lá, não conseguiu trazer, o cara vai ter que pousar de noite. E esse espaço de tempo que é sempre um grande problema que eu vejo, porque, assim, eu sempre digo, assim, quando os caras estão falando: "Ah, porque o cara olha muito a terraplanagem, primeiro eu acho que dá muito dinheiro, e olha muita coisa grande, muito movimento, impacta, né". Daí eu sempre digo: "Cara, eu arranco com 30 dias de conta para pagar, com 13 para produzir, mas o 13 para produzir é só condição climática. Depois vem a manutenção, a mão de obra, a logística, o projeto se dá certo ou dá errado, o contrato, enfim. E essa união da logística para poder estar andando com o que tu planejou e olhar, e isso é uma dificuldade, ou vocês estão muito, afinados nisso e tu consegue se adiantar? Lógico, essa presença, né, essa Sim, presença é algo lógico, acontece, né, de falhas de comunicação, não é tudo bem, não é tudo perfeito, né, mas hoje eu acredito que dentro da composição passada e com a tecnologia que a gente tem hoje nos ajudando nisso, com certeza, a gente tem uma operação aí 90% redonda dentro do que a gente planeja, né, por essa assistência, por tá todo mundo dentro da visão do que a empresa precisa, qual é a necessidade real do momento, o que que tem que parar, a manutenção tá bem alinhada, porque o gargalo também é, né, essa manutenção ela tá sendo, proativa em resolver os problemas, em deixar, buscar fornecedores locais para atender. Então, hoje dá para se dizer que a gente tem uma operação muito alinhada, por mais que são muitas pessoas, né, trabalhando, tendo informações, tendo dados ali, mas os encarregados nossos conseguem hoje ter uma visão mais ampla também. É como eu sempre digo, né, o nosso operador ele tem que ter a visão do dia, o meu encarregado tem que ter a visão do mês, e eu tenho que ter no mínimo a visão de um ano para frente. Então, eh, eu tô sempre repassando e vejo que essa cultura ela é hoje impregnada, assim, o nosso operador tá sempre ciente: "Cara, hoje eu tenho que fazer isso", sim, sim. E aí e muitas vezes aquele mais proativo já sabe o que ele tem que fazer durante a semana e assim por já tá diante, né. provocando. Já tá provocando, porque por mais assim, ó, eu tenho uma rotina de, cara, 6 horas da manhã eu começo a ligar pra todos os encarregados, já passo, tá tudo certo, tá seguindo, eu tô com o Trello aberto ali, já tô olhando, tá tudo aqui, beleza, então tá, então vamos pra frente. E eu sempre digo, né, Lucas, quando meu time tá na guerra lá, cara, eu não gosto que o escritório ligue, eu não gosto que ninguém fique incomodando. Pô, liga pros caras, combina algo às 6 da tarde ou às 5 da manhã, 6 da manhã. Depois que o cara for pro front, cara, E o deixa o cara trabalhar, meu amanhã pai resolve. meu pai falava muito coisa assim, quer dizer, às vezes quando, recém novo, né, entrei, às vezes: "Ah, tá arrastando os pés", daí ele falava assim: "Cara, o lugar de soldado é na guerra", e ele falava muito assim: "Carrinho de mão tu tem que empurrar, senão não anda, a obra entendeu?" E é meio isso, cara, não adianta tu ficar esperando ali, se tu não planejar e olhar. E eu fiquei bastante curioso, porque eu tive hoje não tenho mais, mas em um tempo tive manutenção, dentro da operação, assim, verticalizada, e também sofri em fazer a gestão disso, porque é uma questão muito técnica, né. O como que tu enxerga isso, e aí tu se baseia muito em análise de dado, de indicador de porcentagem de barra produção versus gasto de máquina, enfim. Como é que é esse teu olhar? Bom, Lucas, eu acredito que a disponibilidade hoje de ter, tu sabe que não existe quase mecânica de equipamento pesado, é um ramo muito difícil tu conseguir pessoas que atendam esse tipo, né? E tu sabe que o nosso ramo, tu precisa dessas pessoas atendendo pós-horário, né? Porque muitas vezes a manutenção ela não é crítica, ela não necessita parar o equipamento naquele momento. Sim, Então tu precisa ter a disponibilidade do cara depois do horário lá resolver. Então para nós hoje a nossa manutenção própria facilita essa tomada de frente, ó. Vai às 6 horas lá, vai trocar um parafuso, troca um rolete, troca não sei o quê, solda isso, faz aquilo. Então tu tem essa disponibilidade de favorecer que a operação não pare, ou se parar, tu já ter alguém ali na frente. Como a gente avalia hoje a questão de custo? Ela é um custo superior a eu ter o chamado, né. sim. Se eu chamar um mecânico lá para resolver, se eu chamar alguém para fazer outro Só negócio, que esse custo vale a pena pela disponibilidade, pela disponibilidade. Então, porque pelo tempo que tu não vai ficar ocioso, essa coisa. foi difícil a gente chegar nesse contexto que eu ia comentar agora.
Pra nós antes era só o custo do mecânico, até a gente chegar Ah, à bota certeza. tempo Não, parado. o tempo que fica parado é muito mais custoso, porque 1 hora do mecânico, vamos dar um exemplo, a R$ 200, uma máquina deixa de faturar 250, R$ 300 ali, então, essa hora dela parada aguardando um cara vir de Porto, porque, pô, nós estamos no interior, né, Sim, nós não temos essa disponibilidade como tem na região metropolitana, então eu tenho que depender muito da capital. sim, Se eu quebrar uma peça, eu tenho que mandar vir aqui em Porto Alegre buscar a peça, então esse tempo parado, lá eu consigo otimizar muito com a equipe própria, ou fazer, não, uma solda, alguma coisa para tentar operacionalizar até chegar a peça, né. sim. Então hoje para nós a mecânica própria ela é muito vantajosa, mesmo entendendo que o custo dela é alto, né, ela tem que ser muito diluída pela quantidade de equipamentos que a gente tem, mas para nós satisfaz muito por a gente estar numa cidade um pouco mais longe, as obras também, né, geralmente ser fora do contexto de Sim, cidades, centros urbanos, facilita essa disponibilidade dos mecânicos, né. sim. Samuel, eu queria pô, passou rápido falar de dado e número e obra, eu queria te agradecer pelo convite, pedir desculpa alguma coisa que a gente, né, tá na segunda temporada, mas vai se ambientando, a gente sabe é fazer buraco e confusão, ser podcaster não é muito mas a gente, principalmente, falar sobre o assunto e fomentar o que tu falou, achei que tu foi muito feliz na fala no início aí, sobre, pessoas ficarem mais interessadas e entender que, pô, por mais que é difícil, isso tudo é divertido, pra caramba, né, todo esse contexto e todo tu fazer esse jogo, né. Tem uma perguntinha que daí a gente tenta ensaiar e ter uma situação para que eu tento fazer, assim, no final e pra gente se despedir. Na realidade, 2 situações. O primeiro, o que que é produzir pra ti? Eu tenho uma visão do que é, produzir. E o que que e aí uma mais clichê aí depois pra encerrar, o deixar de lição ou algum recado, sobre principalmente o ramo, né, de empreender com equipamento, o que que tu enxerga, assim, de desafiador e o que que, tu daria de vamos dizer, de ideia ou de sugestão aí para quem empreende no ramo? Bom, acho que essa pergunta produzir, né, a gente já entrou nesse contexto. Para mim, a produção ela significa ser eficiência dentro dos recursos que tu tem, né. Eh, porque o campo ele tem muita diversidade, né, então se tu for parar para analisar todas as contrariedades que tu vai encontrar lá, tu pensa: "Não tem como produzir", Sim. porque é muita diversidade. Mas é tu pegar tudo isso, colocar ali em um ponto de equilíbrio e fazer a coisa acontecer, né. Então, para mim produzir é isso, é tu fazer acontecer, tu se disponibilizar a estar à frente, colocar caminhar para frente, empurrar, botar o escudo, é isso, porque os dias são, muito longos dentro de uma operação, às vezes de 8, 10 horas, né, e tem muita coisa acontece dentro de um dia, e a produção, por mais que tu tente fazer um planejamento muito eficiente, muita coisa sai do controle durante um dia. Depende muito da ação, né. É sempre É eu da faço não sei se tu gosta de futebol, mas é o meio que esporte que todo mundo meio gosta, o brasileiro, né. Eu sempre falo assim, tipo: "Cara, é um jogo de imposição. Não adianta tu o cara pode ser o mais talentoso do mundo, mas se tu não impor a tua força, a tua vontade, tu não vai ultrapassar o oponente, né". E meio que a operação é essa, tu pode estar o mais planejado, ter o mais talento, ter a melhor máquina, ter coisa, mas se não for uma imposição e uma ação, né, não anda, né. não anda. E eu acho que uma mensagem final, assim, é um setor que precisa ter um olhar, né, a gente precisa desenvolver, a gente precisa formar novas pessoas, né. Eu acho que eu já pensei inúmeras vezes em criar uma escola própria, assim, Sim. para poder É formar as um pessoas. é um grande E negócio, assim, mas é difícil de fazer, mas é um grande negócio que precisa. é difícil de fazer, porque a gente hoje está perdendo essa mão de obra da antiga aí que, né, fazia com maestria esse trabalho, né. Hoje a gente ainda tem muito mais tecnologia e tem máquina com ar-condicionado, antigamente era tudo gabine aberta, né. Então uma mensagem é isso, né, é um setor muito promissor, é um setor que cresce pujantemente, né, todos os dias aí tu vê máquina circulando, máquina nova, máquina com tecnologia. Então as pessoas virem conhecer um pouco do que é nosso setor, se apaixonar por isso também, e com certeza colher muitos frutos, não só, rentabilmente financeiro, mas também profissionalmente, né, ter uma profissão, é uma profissão muito digna, é um trabalho muito respeitado, ser operador de Sim. máquinas, né, ser do ramo da construção civil, e a nossa indústria cresce muito, né, porque é uma indústria. Eu acho que conhecer um pouco mais do nosso E setor, né. gostar disso, né, isso ser eu vejo muito isso para encerrar, assim, mas eu sigo algumas empresas, americanas, assim, ou canadenses. Lá o cara tem vamos falar bonito, um lifestyle mais, né, adota isso até na forma de se vestir, gosta mais. Eu acho que é isso que a gente tem que
tentar colocar isso mais em mente, que é uma coisa prazerosa, né, e hoje cada vez mais, tá ficando muito mais, rentável, né, tá um bom operador, um bom profissional da área, tanto que seja encarregado ou qualquer outra coisa, ele tá tendo uma boa remuneração. Mas Samuel, eu queria te agradecer, que a gente acabou se conhecendo pela conversa, e espero em um outro momento a gente possa conversar de novo e voltar aqui. E pessoal, era isso, esse foi o primeiro episódio aí do Produz dessa segunda temporada. Pô, foi incrível, principalmente eu fico muito feliz quando eu ouço, pessoas que fazem, olha esse lado de gestão e tecnologia e controle, pô, e fico, extremamente, feliz que realmente existe isso e esse cuidado, né, principalmente com o que é produzir, o que é trabalhar no nosso ramo, tá bom? Um grande abraço e, ah, vou fazer aquele normal que tem que fazer aí, né, sigam o canal, compartilhem e curtam aí, e ativem o sininho que esse ano a gente vai fazer 2 episódios por mês, assim, e tentar trazer mais conteúdo para o pessoal. Um grande abraço.